Deus querido e poderoso, nessa noite, Pai, nós louvamos o Teu nome e a Tua presença é real em nosso meio, Pai. Deus, e nós queremos Te agradecer pela vida do Teu servo, Senhor, que está aqui, Senhor, meu Deus, em posição de servo para Te servir. Ó Pai, eu creio que o Teu Espírito Santo já colocou uma palavra viva, Senhor, dentro do coração do Teu Filho. E que ele será um instrumento do Senhor para nossas vidas nessa noite. Ele será um instrumento, uma ferramenta do céu para nossas vidas nessa noite. Senhor Deus, nós não sabemos, Senhor, como que pessoas entrou, meu Pai, por essas portas. Nós não conhecemos pensamento, nem contemplamos corações, Senhor. Mas o Senhor, com o poder da Tua palavra, irá salvar, libertar vidas neste lugar, através da Tua palavra. Nós, meu Pai, oramos, Senhor, pedindo, renova a força do Teu Filho nessa hora, enche ele do Teu Espírito, Senhor Deus, que ele não venha guardar nada, mas que ele venha entregar tudo que o Senhor colocou, Senhor meu Deus, no Teu coração, que ele não venha ter medo, Senhor, que ele não venha temer aquilo que o céu já entregou a ele para nossas vidas nessa noite, que ele seja forte e corajoso, assim como Josué. Não temas, o Senhor é contigo. Não tenha medo, o Senhor é contigo, pois ele desce sobre você agora um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito de coragem, pois o Senhor já entregou uma ferramenta em tuas mãos. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo agora em nome de Jesus. Seja cheio agora pelo poder do nome de Jesus. E não retenha nada daquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em tua boca. Pois a igreja está pronta para receber aquilo que o céu reservou através de ti, homem, nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja recebe o servo do Senhor aplaudindo em nome de Jesus. Alô. Boa noite, a paz do Senhor, amados. Olha, eu confesso para vocês que se nós não soubéssemos que é a obra de Deus e que é o Espírito Santo que está atuando, a gente ficaria até intimidado depois de uma oração dessa, né? É complicado, né? Deus é fiel. A paz do Senhor, amados, tudo bem? Já falou com quem está ao seu lado? Se não falou, aproveite esse momento aí. Se daqui a pouco, no meio da palavra, você começar a falar, eu vou dizer, irmão, se liga aí, fica ligado. Amém? Glória a Deus, eu retornei de viagem hoje. Na parte da tarde tentei descansar um pouquinho rapidamente, chegamos bastante cansados, ficamos algumas horas na estrada, teve um acidente. E cansado ali, eu já havia preparado alguma coisa da mensagem, mas a gente sempre deixa um pouquinho para a última hora, né, para poder o Espírito Santo ficar ali mais azeitado, né, mais, sabe? E naquele momento ali cansado, eu disse assim, Senhor, obrigado pela oportunidade de servir, de levar a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra hoje, porque tantas pessoas não conseguiram, não amanheceram o dia aí vivas, né? Tantas pessoas passaram depois desse feriado, tantas situações distintas ocorreram e o Senhor permitiu que eu chegasse com a minha família em casa. Nós teve um acidente na estrada e parece que 2 pessoas morreram naquele acidente na estrada ali. E nós ficamos parados bastante tempo lá e nem vimos nada. Quando passamos já tinha recolhido tudo. Mas o Senhor permitiu que nós chegássemos com vida, com saúde. E eu creio que a nossa visão é essa. A gente sabe, você focar na meta final, naquilo que Deus te destinou a fazer, aquilo que Deus separou para você, sem olhar as circunstâncias negativas. Amém? Amém? Quantos estão assustados? Digam amém. Graças a Deus, é que eu falei um amém, ficou todo mundo assim, né? Queridos, rapaz, vamos lá. O tema da nossa meditação aqui está no livro de Números, no capítulo 13. Vamos falar sobre a síndrome do gafanhoto. Vamos fazer algumas análises aqui sobre isso. Números no capítulo 13, verso 2, depois de 18 ao 21. Números capítulo 13. Eu também tenho que achar aqui, ó. Eu vou ler, queridos. Se houver como nós mudarmos alguma coisa aí,
Eu vou estar lendo a versão aqui, na nova tradução, na linguagem de hoje. Ok? NTLH. Quem achou, diga amém. Obrigado, querida. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Então tá bom, vou esperar, hein, por sua causa, hein. Vamos lá. Que a minha versão da Bíblia aqui também deu uma queda aqui. Mas eu vou conseguir aqui. Números 13, 2. E aí, quem achou, diga amém. Vamos lá, então. Já está aqui também, ó. Já dá para ir, gente. Vamos nessa. Diz o seguinte, Números no capítulo 13, no verso 2. Olha, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Ok? Agora nós vamos para o verso 18 ao 21. Do 18 ao 21. Diz o seguinte, vejam bem que terra é essa, vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita das uvas, o que naquela época correspondia, o que para aquela região correspondia ao mês de julho. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, perto da subida de Amate. E agora nós vamos ler do 27, o 27 e o 33, ok? 27 e 33. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra aonde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. E no 33, também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Amém? Só até aí, vamos fazer mais uma oração, rapidinho, ok? Deus querido, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, o teu amor, que nos trouxe até aqui, até a tua presença, aos pés do teu Filho Jesus. Fale conosco nesta noite, fale conosco nesta noite, Deus, e ministre a tua graça, a tua vontade, o teu querer em nossos corações, porque o Senhor é aquele que opera tanto o querer quanto o efetuar. Leve todo pensamento contrário, cativo à tua presença, de ele seja transformado, dominado, mudado pela tua presença e completamente moldado, Deus. E desde já seja manietada toda a obra do inferno, meu Pai. Todo pensamento contrário ao teu querer, à tua vontade, que ele seja transformado em nome do Senhor Jesus. E que a tua palavra vá, Deus, e cumpra todo o propósito para o qual ela foi designada. Assim nós pedimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor, amém. Somente até aqui. Baixa o fundo para mim, por gentileza, um pouquinho. Obrigado. Esse texto aqui é a síndrome do gafanhoto, né? Nós vamos falar sobre isso, mas vamos discorrer sobre várias coisas. Moisés havia mandado que os espias, escolheu alguns espias, e mandou que essas pessoas fossem espionar, né? A própria palavra já está dizendo, a terra prometida que Deus havia enviado. A gente ouve muito falar sobre isso, sobre terra prometida, sobre a promessa de Deus, sobre o povo que ia para Canaã, o povo, aqueles hebreus que estiveram cativos durante 430 anos, aquele povo clamou a Deus, e fique ligado, porque existem já várias lições que nós vamos aprendendo aqui nos próprios versículos, simplesmente falando, que era um povo que estava cativo, passando o quê? Por dificuldades, por necessidades, por privações, ele clamou a Deus. Então eu já tenho indicação de que eu estou passando, quando eu estou passando pelos problemas, os momentos mais difíceis da minha vida, pelos maiores desertos, eu tenho que clamar e não reclamar. Fique ligado, amados. Deus vai falar com o teu coração. E Deus havia tirado aquele povo lá e mandou para o deserto. E uma das primeiras coisas que nos salta aos olhos é que o povo saiu feliz de lá, né? Nós vemos isso na Bíblia, eles saíram cantando. A Bíblia diz que quando eles atravessaram ali aquele mar, do outro lado eles fizeram um monumento, que foi alguns anos atrás, sei lá, 15 anos, 20 atrás,
foram destruídos pelos muçulmanos naquela área. Aquele monumento ainda existia. Eles fizeram um memorial ao Senhor, um poste, um local lá de adoração, onde eles haviam atravessado. E Miriam tocava tamborins com as mulheres, eles estavam felizes. Mas eles achavam que tudo ia ser flores, mano. Mas eles, quando começaram a adentrar o deserto, eles começaram a ver as dificuldades. E aqui nós já vamos entendendo algumas coisas que vão acontecendo, vão perpassando pelo que estava no coração do povo, vamos mergulhando na história. O que tem no deserto, queridos? Vamos lá, me ajudem aí. O que eu vou encontrar no deserto de ruim, de negativo? O povo está tímido hoje, eu vou ajudar, tá? Tem o quê? Só, deixa eu olhar aqui. Rapaz, é a irmã mais bonita da igreja, né? Tinha que ser, sol, né? Irmã Ana Paula, né? Coisa linda. Oh, Deus. Tem sol, né? Tem calor. Tem um vento que fustiga, que traz uma areia. Alguém já passou por isso? Você está na praia, vem aquela areia, parece que fica pinicando o rosto, machuca a pele. Então tem um vento fustigante. Tem mais o quê? Tem cobra, tem escorpiões, não é isso? Tem areia também que cansa a caminhada, tem várias coisas negativas. Querido, quando Deus tiver uma bênção preparada para você, Ele vai cumprir a palavra dEle, amém ou não amém? Ele vai cumprir, mas talvez você tenha que passar pelo deserto, querido. Talvez você esteja esperando ali, sabe, a bênção vir de qualquer maneira, chegar para você, um emprego maravilhoso, né? Isso vai vir com estudo, trabalho, dedicação, um bom currículo. Talvez você esteja esperando aquele varão abençoado, né? Isso vai vir com jejum, com oração, com o joelho no chão. Você que está esperando aquela varoa, de repente, alguma vitória, você vai ter que passar pelo deserto. E aquele povo começou a entrar no deserto, e apesar de tudo que ele havia passado no Egito, o povo não estava acostumado com tudo aquilo ali. Tinha falta de água também para o povo começou a reclamar. Queridos, aquele povo reclamava de tudo. O povo reclamava porque o sol estava quente, o povo reclamava e Deus mandava, né, a nuvem. O povo reclamava que a nuvem estava muito tempo parada, reclamava quando a nuvem começava a se mover. O povo reclamava do frio, às vezes de noite, o povo reclamava, tem inseto, tem bicho. O povo reclamava que não tinha carne. Quando Deus mandou carne, ele reclamou que tinha carne demais. Reclamou da esposa, da segunda esposa lá, de Moisés. O povo reclamava de tudo. Não parava de reclamar. E aí, querido, existe uma coisa que o diabo adora, que é a murmuração, é a reclamação, é você vibrar. Os ocultistas, eles dizem que você está vibrando numa frequência negativa, que é exata frequência, é como se fosse um ânimo negativo que o diabo usa para nos atingir. São as terminologias aí que eles usam. Eles dizem que você está vibrando numa frequência negativa. E o diabo está trabalhando justamente naquilo. E quando o seu sentimento, a sua intenção, o seu pensamento, as suas perspectivas são negativas, eles têm poder de ação. Tem poder de ação. Agora você imagine uma pessoa que está passando por uma aflição, por um deserto, por um aperto financeiro, com uma luta em casa com o filho, tentando se libertar das drogas, com um esposo que só sabe tratar a mulher de maneira negativa, depreciativa, com um esposo que só sabe beber, uma mulher que trata mal a sua família, e aquela pessoa está dizendo, em nome de Jesus, eu profetizo essa situação mudada, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a vitória, algo vai acontecer, Deus é poderoso, eu não te aceito, Satanás, esse lugar não é seu, eu não criei filho para o inferno, Deus vai me dar a vitória, pode demorar, mas eu tenho fé, eu estou firme, eu vou em frente, eu não desisto. O diabo não tem vez, querido. O diabo não vai ter vez contra a sua vida, mas precisa profetizar. A Bíblia diz que a palavra está perto de ti, na sua boca. Diz que nós temos a mente de Cristo. Eis que as minhas mãos não estão colhidas de maneira que eu não possa abençoar, nem os meus ouvidos agravados de maneira que não possa ouvir. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não será em vão, não será jogada fora, mas antes ela irá e falar tudo aquilo que apraz o meu coração e voltará para mim. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus é fiel. Ele vai te dar a vitória, querido. Mas eu preciso profetizar. Eu preciso abrir os meus lábios. Eu preciso usar a autoridade que Deus me deu. Eu preciso clamar. E eu preciso buscar a presença dEle e perseverar. Repita comigo, perseverar. Eu vou perseverar. Você vai, querido, em nome de Jesus. E tanta reclamação acontecendo, e Deus falou, olha, esse povo ele não está entendendo o que está acontecendo. Chegou ao ponto, Edson, do povo, sabe o quê? O povo querer trocar o líder, não, isso está acontecendo por causa de Moisés, não é possível, o povo queria depor Moisés. Pessoas foram reclamar dele, o povo, eles chegaram, eles queriam voltar para o Egito.
Queriam voltar para o Egito. Eles falaram assim, ó, é para isso que você fez, trouxe a gente para cá, porque no Egito a gente tinha água à vontade, a gente trabalhava, se matava de trabalhar o dia inteiro, mas a gente tinha água. Ah, mas no Egito tinha comida, aqui não tem. Aqui a gente está tendo que correr muito atrás, assim não dá. Se for para morrer no deserto, eu prefiro voltar e morrer no Egito. E eu costumo dizer para várias pessoas, para meus amigos, eu falei até com o Mateus esses dias, que se for para morrer, querido, eu prefiro morrer com o fuzil na mão. Eu vou morrer atirando, mas eu não desisto. Você não pode desistir, queridos. Você não pode desistir. É melhor você passar pela dor da derrota do que pela vergonha, tristeza e incerteza de não ter lutado, de não ter empreendido, não ter testado, não ter tentado. Então aquele povo queria, eles queriam voltar até para o Egito. Deus operou meu Deus, uma libertação miraculosa, grandiosa, tirando eles, mandando aquelas pragas para Faraó, coisas que eles nunca tinham visto, está registrado nos anais da história. E aquele povo queria voltar para a escravidão. Então Deus disse assim, olha, eu vou fazer uma coisa, vou mandar esse povo caminhar pelo deserto. Eles estão pensando que é assim, então eu vou provar, vou mostrar para eles um pouco mais do meu poder. Mas eles também vão aprender. E começou a fazer aquele povo andar pelo deserto. Agora, no deserto tem algumas coisas também. No deserto tem luta, mas no deserto também tem vitória. No deserto tem escassez, mas no deserto também tem provisão. No deserto também tem dificuldade, tem um sol, tem um calor, mas tem demonstração do amor e do poder de Deus. No deserto tem provação, mas no deserto também tem vitória. No deserto tem dificuldade, tem luta, mas no deserto tem aprendizado. Você pode procurar os maiores homens e mulheres de Deus que passaram pelas maiores provas da sua vida. Fernanda Brum, uma grande mulher de Deus, tinha problemas para engravidar, tinha perdido filhos. Ana Paula Valadão, grande ministra de louvor do Ministério Diante do Trono, não é isso? Também tinha problemas para engravidar, não podia ter filhos. Mas são mães hoje, são mães. Grande provação, grande dificuldade, mas que grande vitória. Me pergunte se ela gostaria de ter voltado atrás. Sabe por quê? Porque provaram de Deus, provaram que Deus existe, que Ele é fiel. E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Ele existe e que é galardoador, presenteador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. E aquele povo foi caminhando, foi para a terra prometida e chegaram lá. É importante ressaltar aqui, entender, que quando se fala em terra prometida, alguns pensam assim, olha, era uma cidade, era só Jericó, né, Canaã, a terra prometida, era uma localidade pequena. Não era isso. A terra prometida que Deus deu, a Bíblia diz que o povo que saiu de lá era numeroso como a areia do deserto, sem contar mulheres e crianças, né, que não eram contados naquela época. Era como se fosse uma região enorme, vamos botar uma Macaé da vida, Campos. E a terra prometida era a terra inteira, mas tinha o povo teria que dominar toda aquela terra. Tinha habitantes morando lá, e não foi como se ele chegasse aqui e viesse para esse bairro, tivesse umas pessoas morando aqui, e eles dominassem essa região. Não, eles dominaram uma parte. Mas Deus mostrou que haviam pessoas morando na terra que era viçosa, uma terra, sabe, frutífera, maravilhosa. E que eles tiveram que travar várias batalhas para expulsar, ao longo dos anos, aqueles povos daquela terra. Então foram muitas batalhas, foram muita luta do povo. Querido, o que Deus tem para você é maravilhoso, é grandioso. O que Deus tem para você, a Bíblia diz que o que Deus tem para nós são caminhos de paz e não de mal. São para nos dar o fim que nós desejamos. Mas você tem que lutar, querido. Ninguém vai sentar nessa bateria aqui, tocar como o irmão tocou, da noite para o dia. Isso é impossível isso acontecer. Deus não vai fazer isso porque Ele conta com o nosso intelecto pessoal. Ele quer forjar em nós um caráter que daqui a alguns anos você diga assim, poxa, eu consegui lá atrás a bateria. Por que eu não posso aprender a tocar o teu instrumento? Deus me abençoou lá, eu provei um milagre de Deus lá, eu vou fazer. Deus quer fazer isso. Qual filho que quer fazer o seu pai adiante sem lhe dar lições? Sabe por quê? Porque os pais não são eternos, nós não somos eternos. A nossa alma é eterna, mas o nosso corpo físico ele vai perecer aqui. Nós vamos retornar ao pó. Não vamos estar aqui para sempre. E o seu filho, meu amado, ele vai ter que se virar sozinho. O Senhor ama, não é? É uma bênção. Mas ele vai ter que aprender com as próprias lições da vida. Tem uma música de uma banda chamada DC Talk, que tem uma música chamada The Hard Way. E na letra da música, ele diz assim, parece que algumas pessoas têm que aprender do jeito mais difícil. E às vezes nós precisamos aprender do jeito mais difícil. Um pai não deixa um filho sem lições. Meu filho tem lições, coitado, ainda mais eu tendo essa mentalidade já, nem tem lições quase todos os dias. E
Deus precisa nos ensinar através dessas lições. E aquele povo chegou, e aí nós entramos no contexto. E Moisés disse assim, olha, vão para aquela terra. Chegamos agora no contexto que nós precisamos falar sobre a síndrome do gafanhoto. Moisés disse, olha, vão para aquela terra lá, é essa que Deus designou para a gente, é essa que Deus falou, Edson, vão para lá, e vejam se a terra é boa mesmo, como Deus falou. Olha, veja se ela é frutífera, veja se ela tem boas árvores, veja se é uma terra agricultável, veja se tem animais lá, veja se é uma terra, sabe, viçosa, se ela tem água, veja se ela tem campos que sejam verdejantes, porque era tudo subsistência naquela época, não tinha indústria, manufatura, não tinha nada disso. Então a terra tinha que ser boa para você plantar, para você arar, para você colher. Olha, andem naquela terra, vejam a qualidade dela, andem tudo, se esforcem, tragam algumas frutas se vocês puderem. Né? Era mais ou menos, estava iniciando ali segunda quinzena de julho, era a vindima ali das uvas ali, a colheita das uvas, e eles foram para um local chamado Vale de Escol. Escol quer dizer Vale das Uvas, cacho de uvas. Ou seja, provavelmente era alguma especialidade, uma iguaria daquela terra. E a Bíblia diz que aqueles homens passaram lá 40 dias e colheram e vieram com todas as informações. Eles passaram por lá e trouxeram essas informações. E eles chegaram lá, eu vou ler do verso 27 ao verso 33. Olha o que diz, olha, do verso 27. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Levaram as frutas. Mas os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Ou seja, a terra era grande. Vocês estão vendo que a terra era bem espaçosa. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Vocês notem que a terra era realmente boa, Júlia. Era uma terra, sabe, maravilhosa. Era exatamente tudo aquilo que Deus havia falado. Mas o povo estava com medo, Rodolfo. O povo começou, não exatamente o povo, mas aqueles espias que foram lá, começaram a falar tudo o contrário. E tem uma passagem aqui, mais para frente, nós vamos ver que Josué, ele rasga a sua roupa. Existiam dois significados para isso naquela época. Um era o extremo pranto. A pessoa estava triste, sabe, consternada. Quando Davi morreu, ele jogou cinza sobre a cabeça, terra sobre a cabeça, né? Se vestiu com um saco, né, de pano de saco, né, que significava humilhação, simplicidade, humildade, e rasgou as roupas dele, as vestes reais. Era um sinal de pranto, de luta, ele estava muito triste. E tem outro, quando a pessoa está muito estupefata, transtornada, ela fica assim, abismada com alguma coisa que aconteceu, assustada, acha um absurdo. E Josué, ele fez isso, ele rasgou a roupa dele em um momento, porque o povo estava falando tão mal, ele falou, gente, olha, a terra é muito boa, eu estou falando para vocês. O povo já não queria acreditar, porque boatos, notícias negativas, começaram a trazer notícias negativas. Existiam, conhecidos naquela época, 5 qualidades, 5 povos de gigantes naquela época. E é claro que alguns dos povos não se tinha essa informação precisa naquela época, alguns dos gigantes haviam sido extintos. Mas a notícia que se tinha corrente é que existia 5 espécies, naquela época ainda estavam vivos, 5 espécies de gigantes, talvez alguns poucos ainda não estivessem vivos. Mas o povo começou a temer isso. A Bíblia diz que eles eram de alta estatura. E aqui, pasmem, os espias chegaram e disseram assim, olha, nós nos sentimos diante deles, Edson, como gafanhotos, bem pequenos. E aos seus olhos também éramos como gafanhotos. É uma derrota declarada. É uma receita do fracasso, é tudo que o diabo precisa para te jogar no chão. É dizer assim, olha, você vai fazer essa prova, você não tem condições, não dá para você,
Você não vai conseguir. Ah, mas aquela pessoa ali nunca vai olhar para você, porque aquela pessoa é uma grande pessoa de Deus e você está começando agora. Não, esse emprego aí não dá para você, você não tem condições. É como disse Paulo, né, no Novo Testamento, né? Lutas por fora e temores por dentro. E isso começa drenando a sua energia, começa, sabe, te minando, te fazendo ficar entristecido, de maneira que você nem tenta, nem quer tentar. Nem quer tentar. É a síndrome do gafanhoto. Se acha pequeno, se enxerga pequeno diante das pessoas, se enxerga diminuto, acha que não tem condições, acha que não tem capacidade, acha que não vai para lugar nenhum. Querido, eu quero dizer para você que você é o melhor de Deus nessa terra. E a Bíblia diz que, apesar de todos esses milagres que nós vimos aqui, de tudo que aconteceu, a Bíblia diz que eles sem nós não teriam sido aperfeiçoados. Então você olha Enoque, que andou com Deus e foi transladado, você olha para Elias, que esteve com Jesus, você olha para Pedro, que esteve no Monte da Transfiguração, você olha para Paulo, cuja sombra curava as pessoas, os apóstolos curavam, você olha para Paulo, que tinha todos os dons, sabe, espirituais, você olha para tantos homens, e a Bíblia diz que Deus fez tudo isso por mim e por você. E aí a gente se sente pequeno, querido. A gente se sente pequeno porque nós sabemos o quanto importante nós somos para Deus, mas nós entendemos que não merecemos. Mas o mais importante de tudo é que Deus sabe que você merece. Agora nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar. Como pai, eu me lembro de tantas outras ocasiões, tantas vezes, onde Mateus falava, não dá, eu não vou conseguir, papai, tal, isso aí não dá. Eu falei, rapaz, confia em mim. Aí ele ficava, se você confia em mim, você vai ver. Depois que você fizer a primeira vez, você vai ver como é simples, você vai conseguir. Eu me lembro, meus 2 filhos, todos 2 andaram de bicicleta, quem ensinou fui eu. E todos 2 andaram pela primeira vez. A primeira vez que eu coloquei para andar, eles andaram da primeira vez. E eu me lembro de uma vez que eu peguei o Mateus e coloquei para andar de bicicleta, ele ficou com medo de cair. Ele, não, papai e tal. Eu falei, rapaz, confia em papai, ó, olha para frente e pedala. Eu vou estar correndo um pouco só atrás de você, para você ganhar confiança. Mas vai, pedala, você vai conseguir. Ele, sabe, pressionado pelas minhas palavras, ele foi. Eu dei aquele empurrão, né? Vai, guarda Jeová. E fui correndo atrás. E eu vou para a história de Ana Luísa, que foi parecida, né? Mas de Ana Luísa foi interessante a reação dela. Que eu fui correndo atrás dela, empurrei, ela foi pedalando, andando, ela... Pô, papai, não me solta, eu com a mão atrás. Eu fui tirando a mão, fui tirando a pressão, e daqui a pouco ela estava pedalando sozinha. Aí ela começou falando, ela notou que o barulho dos passos atrás dela, da sandália, diminuíram. Ela olhou para o lado e viu que eu não estava coisa, e ela estava pedalando, eu estou andando! Começou gritando. Aí foi fazer a curva, caiu, né? Mas deu certo, ganhou confiança, viu que podia e andou, queridos. E o que nós precisamos é ganhar essa confiança, entender que Deus ele vai estar sempre do seu lado, segurando na bicicleta, mesmo que você caia, e repreender essa síndrome em nome de Jesus. Você não é pequeno coisa nenhuma, Deus te fez o melhor da face da terra, Ele morreu por você, Jesus morreu por você, Ele investiu em você, e nos momentos em que você está pedalando a sua bicicletinha da fé, você está galgando um estudo, uma faculdade, você está tentando algo novo, Ele está dizendo, vai campeão, você consegue, eu confio em você, você tem a vitória, eu te capacito, talvez não seja agora, mas insista, vai em frente, você vai conseguir, vai meu campeão, é isso aí, vai, você vai conseguir, eu estou com você, agora um pouco, mais em frente, que beleza, você conseguiu, agora é a pós-graduação, vamos, você tem possibilidade, vai mais um pouco, nossa, que maravilha, agora escala pentatônica maior, isso, vai, assim, é difícil, mas você vai conseguir, agora querido, vai sair em frente, agora são as semicolcheias, agora são os pivôs, vai em frente, cestina, vamos, você consegue, muito bem minha filha, que lindo, você conseguiu, você venceu, você atravessou o ensino médio, agora é a faculdade, agora é o 3º grau, vai em frente, vai que eu sou contigo, aleluia, oh Deus de poder, de maravilhas, querido, esse é o Deus, deixa essa síndrome do gafanhoto, essa síndrome de achar que todas as pessoas são melhores que você, quem falou isso? Quem falou isso? Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o poder de Deus na sua vida. Depois disso tudo, Deus disse para Josué, olha meu filho, nunca mais, nunca ninguém resistirá por todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus havia levado Moisés e deu essa palavra para Josué. Importante anotar
que essa palavra no aramaico, no hebraico, Yeshoroá, que é o significado do nome de Josué, é também a transliteração no grego para o nome de Jesus, que quer dizer salvar. Enquanto todo mundo estava falando o contrário, Josué e Caleb estavam falando em salvar o povo. E Jesus, nessa noite, ele veio também para salvar, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com o seu filho, com a sua filha, com o teu esposo. Jesus está preocupado com a tua família. Querido, abre o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Aquele povo estava temendo pelos gigantes. E é engraçado você ver a conotação diferente, abençoado, como é que funciona, né? A Bíblia, a gente vê as duas visões, a gente vê o 8 e 80. Assim como aquelas pessoas estavam se enxergando tão pequenas, tão anãs diante do gigante. Quem venceu o gigante na Bíblia? Anos depois, mais tarde. Foi Davi, não foi isso? E apesar do conhecimento desse gigante, de Golias que estava ali, descendente dos gigantes, Davi se considerava um gigante. E a Bíblia diz, Júlia, que ele era tipo você, né? Pequena estatura. Talvez não tão pequenininho, tá? Mas pequena estatura. Mas era um gigante como você também. Eu disse que existiam quantas raças de gigantes conhecidas na Terra naquele tempo? Quantas? Estou dando a cola, gente. Fala mais alto. Isso, é 5 mesmo. Eu mandei parar, não é 5 mesmo. A Bíblia diz que Davi, quando foi lutar com Golias, ele passou pelo um ribeiro e ele pegou quantas pedras? 5 pedras. Eu posso imaginar, o texto me dá base para isso, para pensar que Davi imaginava que talvez se ele chegasse lá, ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus que se aparecessem os 5 gigantes, Deus era poderoso para fazê-lo capaz de matar os 5 gigantes, cada um com uma pedra. Cada um deles. Você duvida? A prova está na Bíblia, porque a Bíblia não diz que ele girou a funda 2, 3, 5, 10 vezes, não ficou, essa agora vai, rapaz, passou a direita, a esquerda, deixa eu ver a direção do vento um pouquinho mais para lá. Foi com a primeira, ele foi no ponto focal ali, na meta dele, e derrubou um gigante. E na verdade não derrubou só um gigante, ele derrubou um exército inteiro, porque aquilo acabou com o moral do povo. Talvez tenham pensado, caramba, esse pequenininho fez isso com o gigante. Imagina se essa galera maior do que ele tivesse a destreza toda dele na funda ou na espada, nós estamos ferrados. E acabou a guerra ali, queridos. Que você, ao invés de ter essa síndrome aí, do gafanhoto, você tem a visão de Davi. E entenda que, assim como no episódio aqui, que Josué havia sido enviado para poder falar do poder de Deus para aquele povo, Jesus também veio para salvar. Tem uma representação muito interessante, uma analogia, que você já deve ter ouvido aí, talvez, vou tentar me lembrar. Alguém, certo sábio, certa pessoa, estava querendo saber quem era o forte. E alguém disse assim, vocês já ouviram? Forte é o ferro, que com as suas propriedades atômicas, com o seu poder, ele consegue enrijecer estruturas metálicas, não é isso? Ele consegue fazer maravilhas da engenharia. E aí o ferro diz, não, forte não sou eu, forte é o fogo, porque quando o fogo, eu me aproximo demais do fogo, ele me aquece e tira as minhas propriedades mecânicas, eu derreto, não posso fazer mais nada. E alguém disse, então, forte é o fogo. Aí o fogo disse, não, eu não sou forte, porque mesmo com toda a temperatura e toda a calorimetria que eu posso emitir, quando vem a água, eu sou apagado e fico extinto. E aí a pessoa disse, então forte, eu descobri, forte é a água. E a água disse, não, eu não sou forte. Eu não sou forte porque, passando eu acho que ela diz assim, porque o sol, quando incide sobre mim, ele consegue me fazer evaporar e tira toda a minha propriedade. E as pessoas disseram, forte então é o sol, ele é o mais forte que reina sobre todos, é o heliocentrismo. Ele disse, não, eu não sou forte, porque quando vem as nuvens, elas conseguem barrar a minha claridade, a minha força, o meu poder, e eu não posso incidir o calor sobre ninguém. Alguém disse, poxa, forte então são as nuvens. E as nuvens disseram, não, nós não somos fortes. Nós não somos fortes, porque quando vem o vento, ele consegue nos dissipar para onde quer. E nós praticamente não existimos se vier o vento. Então disseram, então forte é o vento. Esse sim, então é o forte. E o vento disse, não, eu não sou forte, porque com toda a minha impetuosidade, quando eu bato nas montanhas, eu não consigo transpô-las, eu fico preso ali naquele local, não consigo ir adiante. Então, peraí, forte então são as montanhas,
são as rochas, elas são as fortes. Descobri. E a montanha disse, não, eu não sou forte. Porque vindo os homens, ele com seu poder, ele joga bombas, dinamites, ele consegue explodir, ele arruma máquinas, britadeiras, ele me destrói e eu não consigo parar um homem, ele vai aonde quer. Então alguém disse, agora sim eu descobri. Então forte é o homem, é o mais inteligente, ele é o melhor. E o homem se achava forte. Até que alguém disse, olha, eu vou te falar a verdade, eu não sou forte, forte é a morte. Porque ela consegue, com o tempo, me abraçar e me levar para a sepultura. E ninguém consegue sobreviver, passar pela morte, ninguém consegue vencê-la. E aí disseram, então, forte é a morte. Engraçado que a Bíblia diz, põe o teu selo sobre o meu braço, põe o teu selo sobre o meu coração, porque o amor é forte como a morte. Então disseram, a morte então é que é forte. A morte disse, olha, eu vou ser sincero, eu vou falar a verdade. Eu fui forte durante muito tempo e achava que eu poderia todas as coisas. Eu abracei reis, rainhas, princesas, abracei reinados inteiros, exércitos, e abracei muitos homens e levei para os meus domínios. Até que um dia eu abracei um homem. E sobre esse homem tinha uma coroa na cabeça dele. Esse homem tinha promessa. Esse homem era o Filho de Deus. E ao terceiro dia, esse homem, ele se ergueu da sepultura, ele conseguiu me vencer, de forma que ele se desvencilhou do meu abraço e foi adiante. E não só isso, tem o poder de fazer a todo aquele que o aceita a fugir dos meus braços e a ressuscitar no último dia. Esse homem é Jesus, o homem que é mais forte do que a morte, o homem que venceu a morte, o homem que venceu, o homem que se levantou no terceiro dia e nada, nem ninguém, absolutamente nada pôde contê-lo. Ele dá o poder a todo aquele que se ajoelha diante dele, que o confessa como Senhor da sua vida, de também vencer a morte, de deixar de ter a visão de gafanhoto e entender que até ele pode vencer a morte. E por sinal a Bíblia diz, até a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. Querido, Deus te chamou como vencedor, Deus te chamou para romper muralhas, para estabelecer o reino dele, para mostrar que há muito, muito mais do que as pessoas podem ver pela sua aparência, talvez pequeno por fora, um vaso pequeno, mas tão precioso, tão poderoso por Deus, feito Davi, que era um homem de pequena estatura, mas marcou, cravou o seu nome na história, de onde ninguém jamais o esqueceu, e por sinal, é o nome mais falado na Bíblia, é o nome mais conhecido, falado na Bíblia, até mais citado do que o nome do próprio Jesus, porque ousou confiar em Deus, e rompeu barreiras, rompeu muralhas, e destruiu exércitos com o poder do Senhor. Querido, o que falta para você nesta noite, o que é necessário para que você entenda que você é o melhor de Deus, de que Deus tem muito mais para você. Ao final de tudo aquilo, amados, aquelas pessoas finalmente resolveram confiar em Deus. Nós conhecemos que aquele povo dominou aquele local, invadiu todo aquele trecho, tudo aquilo que Deus havia falado que ia acontecer, aconteceu. Eles possuíram a terra prometida. E hoje Jesus diz, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus. O meu desejo é que essa palavra transforme, mude a sua vida, o seu coração. E que se há alguma luta, alguma dificuldade, você possa romper, você possa transpor essa barreira e entender que Deus tem muito mais para você. Queria que você se colocasse de pé, vamos orar neste momento.